CFMC Sessão Tokusatsu apresenta O Fantástico Jaspion. Fala galera, eu sou o Mark. Eu sou a Adri. Hoje estamos iniciando um novo podcast aqui no CPR. É o CFMC Sessão Tokusatsu. A ideia desse podcast aqui, ela é meio diferente, que nós vamos falar das séries, mas não vai ser um programa sobre cada série. Nós aqui vamos analisar todos os episódios de uma série escolhida. Ou seja, a gente começa esse programa com uma série já escolhida, vamos falar do primeiro episódio, assim por diante, até encerrar. Quando acabarmos com ela, passamos para outra. Obviamente, a escolhida para iniciar os trabalhos é o Fantástico Jaspion, né? Sim. A série japonesa, podemos dizer, mais popular de todos os tempos no Brasil. Sim. E é a série que introduziu a gente assim, pelo menos mais marcante, né? Que levou a gente ao Tokusatsu também, né? Sim. Você até já tinha. Provavelmente pra mim foi a primeira que eu assisti mesmo. Pra você não, mas foi a que mais marcou. Eu cheguei a pegar as reprises de Spectreman no SBT. Gostava bastante, mas assim, pode dizer que marcou mesmo. Claro, foi um astro, né? Virou um herói da minha infância. Antes disso eu era viciado no desenho do He-Man, tinha Thundercats, né? Mas acho que veio e suplantou tudo. Acho que suplantou tudo. Então não podia ser diferente, né? Tem que ser a primeira mesmo. Então essa primeira temporada é dedicada a Jaspion. Essa primeira temporada totalmente dedicada a Jaspion. Cada programa vamos comentar um episódio de Jaspion, são 46 episódios, então até o programa 46 nós vamos falar de Jaspion. E aí depois a gente muda para outra. Sim, já temos outros em vista, né? Sim. Mas falando de Jaspion, né, para começar vamos para aquelas informações básicas, né? Sim. Jaspion, né? Lá no Japão se escreve Juspion, né? Por quê? Porque é uma junção das iniciais das palavras em inglês Justice e Champion, ou seja, o campeão da justiça. Mas antes disso, o Jaspion quase teve outros nomes, e um deles, inclusive, Deniro. Quase se chamou Deniro. Ele ia chegar para o Magari e falar: está falando comigo? Está falando comigo? You talking to me? You talking to me? Porque o Tokusatsu eles tem uns aí que eles fizeram essas brincadeirinhas mesmo com nomes de artistas e tal, né? Sim. Com o Gavan, o Gavan é o ator francês, né? Jean Gavan. O Charivan não parece ter nada confirmado, mas falam que seria aquele apresentador de TV lá dos anos 50, Ed Sullivan. Mas nunca foi nada confirmado. E Scheider o Roy Scheider, claro, né? E o Spielvan seria o Spielberg. Eles fazem essas brincadeiras, trocam umas letras. O nome da série aqui no Brasil ficou sendo O Fantástico Jaspion, né? Mas lá é Kyoji Tokusou Jaspion, que seria algo investigador de monstros. Detetive de monstros, nada assim.
Foi exibido lá no Japão de 15 de março de 1985 a 24 de março de 1986 pela TV Asahi. Durante muito tempo falou-se que tinha sido fracasso no Japão, Sim. né? Informaçãozinha que vinha lá na revistinha Herói. Que não se escreve. Que tá no Herói, não se escreve. Ela é a nossa única fonte de Sim. informação lá nos anos 90. Mas hoje, né, tem acesso a sites de várias partes do mundo. Inclusive aos números de audiência de várias dessas séries, né? Que mostra que o Jasper, na verdade, não foi um fracasso. Não, gente. ele teve uma audiência legal, fica atrás apenas exatamente do que eu imaginava, né? Da trilogia dos policiais do sim, que foram os espaço mais populares. e da trilogia da polícia de resgate, Sim. que também você imagina, Não, né? que Se o tenha Inspector sido um teve grande sequência, sucesso, exatamente. é porque fez bastante sucesso. O Gavan é o grande sucesso, foi o primeirão, e aí o Charivan Scheider, né, segue ali o Policial do Espaço, e aí a mesma coisa, o Inspector também foi o primeiro, e aí teve as outras polícias de resgate, então você já sabe que, obviamente foi um grande sucesso também para eles fazerem sequência. Agora, a Jasper não foi um fracasso, como diziam, teve uma boa audiência. Muito pelo contrário, pelas novas informações, assim, o Jasper teve, por exemplo, mais audiência que Jiraiya, que Sim, Giban. pois é. Que é algo que davam a entender que, por exemplo, séries como o Giban, Jiraiya tinha ido melhor, né, do que o Jasper, não foi o caso. O que eu acho que provavelmente aconteceu com o Jasper, que deve ter acontecido também com o Kamen Rider Black e coisa e tal também, é que talvez não tenha vendido tantos bonequinhos, né? Porque, obviamente, eles fazem essas séries anualmente e tal para vender bonequinho para criança. Só que algumas dessas séries acabam não tendo, assim, tanto apelo com criança, apelo visual, assim, com criança pequena e tal, né? Tanto que no caso do Kamen Rider Black, você vê que teve o Kamen Rider Black, aí no ano seguinte eles fizeram o Kamen Rider Black RX com o mesmo ator, mas totalmente diferente, com muito mais personagens. Sim, vários personagens, mais colorido, coisa e tal, né? Então acho que já pode ter acontecido algo semelhante, né? Tipo assim, foi até bem de audiência, mas não vendeu tantos bonequinhos. Tanto que o Spielberg que vem depois já tem mais colorido, é um pouco mais leve, assim, embora também não tenha ido não tenha ido melhor de audiência e coisa, mas você já vê que é uma pegada um pouco mais leve que Jasper, né? Que é mais sombrio. O Jasper, que deve ter pegado mais, né, é que ele veio logo depois da Polícia do Espaço, né? O Scheider não segurou tão bem a audiência quanto os dois anteriores. E aí eles pararam, né, com os policiais do espaço e vieram para o Jasper. Nossa, vinha assim com conceitos totalmente diferentes. Até para a própria Toei, né, para começar, traz monstros gigantes, coisas que difícil de ver num seriado da Toei Company. Mas ao mesmo tempo ele conservava alguma coisa do visual dos policiais do espaço. Talvez isso tenha confundido um pouco o público, né? O próprio Herói, a gente vai falar isso mais pra frente, é bem diferente no início, né, dos demais policiais do espaço. Tem várias coisas que diferem bastante. Mas ao mesmo tempo tem coisas parecidas, então talvez o público japonês não soubesse bem o que estava assistindo. A sua estranha. E né, voltando a essa parada, não tá falando dos bonequinhos, né? Uma prova que pode ter sido isso mesmo é o Charivana, porque o Jasper ele parece uma evolução assim do Charivana, porque ambos têm assim histórias um pouco mais sombrias, né, visualmente, coisa. E aí teve o Charivan e em seguida eles fizeram o Scheider, que é a mais infantil dos policiais do espaço, que eu acho que é justamente uma tentativa de atrair o público menorzinho mesmo, né, e não só crianças maiores, né, infanto juvenil. Sim, e o Jaspion, ele rompia um pouco com essas coisas, e depois, à medida que a série vai ficando mais séria, né, eu imagino até que
vá afastando mais o público infantil. Talvez Sim. tenha acontecido mesmo com Charles Van também, porque Charles Van também, à medida que a série vai andando, vai ficando mais sombrio, Sim. talvez por isso eles tenham feito É, Shai. dizem que as crianças tinham medo do Leider, né? É. Tinham medo do Leider e tinham medo dos vilões do Jasper também. O Jaspion, de início da série, por exemplo, ele e a Henri são Sim. os motivos, os próprios Não motivos cômicos não da tem aquele série. personagem Tipo igual Kojiro, Kojiro nos que- Policiais do Espaço, né? Que é que- o alívio cômico. À medida que a série vai indo, o Jaspion, o Henri, todo mundo vai ficando Sim. mais sério. E aí, cadê os alívios cômicos? Tanto Pois é é. que quando o Spielberg começa, a primeira coisa que mostra em Spielberg é o alívio cômico. Exatamente. Começa a série, não é o herói que aparece Que primeiro, é o alívio cômico. As crianças devem ter ficado alívio até cômico que abre a assustadas. série. Devem ter ficado assustadas. Porra, esse é o herói, né? Porque é o que abre a série. E aí, com certeza, tem muito isso, porque... E o Spielberg traz vários elementos dos policiais do espaço Sim, de volta, sim. que tinha ficado de fora nos astros. Os vilões carnavalescos. Os episódios mais o robô que vira esquemáticos, bazuca. exatamente, essas coisas assim, esses esquemas e tal que em Jaspion já tinha desaparecido. Jaspion foi uma espécie de rompimento com alguns clichês da franquia Policiais do Espaço. O Spielberg voltou nelas e depois o Spielberg não fez sucesso, aí eles voltam a tentar algo de novo com o Metal. Que aí você vê que a partir de um Metal, assim, cada série é bem diferente da outra. Sim. Ali eles já deixaram de lado mesmo essa coisa dos policiais do espaço e estão tentando, cada série eles tentam Que aí vem aí o Metal de Tá, girar, girar. aí vem a trilogia da polícia. que aí de deve ter resgate. o Spectre deve ter feito bastante sucesso, né? Aí tem o Tanto- Sobren e esse draft que segue a mesma linha. Depois vem o Jumperson, que não é assim a mesma coisa, mas é um negócio da polícia. mas é negócio de polícia também. Eles seguem com esse negócio de polícia. E depois dos Jumperson eles voltam até as equipes. Sim, sim. Né? Que aí tem o Blue SWAT e as duas séries Blue Fighter. Blue Fighter não, Brito Fighter. É que teve um quadrinho nacional chamado Blue Fighter. Que são as últimas, né? Depois vem umas sériezinhas lá de uns robozinhos que também falam que é Metal Hero, mas já encerra ali, porque aí depois o horário é tomado pelos Kamen Rider. Aliás, né, a franquia Metal Hero, é bom dizer que hoje se fala em franquia Metal Hero, assim como tem a franquia Kamen Rider, a franquia Super Sentai, mas não tinha essa ideia na época. Isso aí foi os fãs, né? Como os seriados passavam no mesmo horário, aí começaram a dizer que chamado de Metal Hero e a Toei Company adotou isso, mas na época, quando os astros saíram, não tinha essa ideia. Não é igual o Super Sentai Kamen Rider que, né, já tem uma... ali pelo início já foi, né, a ideia de franquia. Saiu o Kamen Rider 1, logo depois do Kamen Rider 1 você tem o Kamen Rider V3. V3, que até tem interligado e coisa e tal. Aí o Super Sentai você tem as duas séries do Shotaro Shinomori, o Goran e o Jack, depois elas são interrompidas pelo Homem-Aranha, porque o Jack não fez muito sucesso, mas logo depois do Homem-Aranha vem o Battlefield VJ, e a partir daí eles começam a produzir aí tudo direto, eles já perdem a ideia, né? Esses grupos, né? Por isso que o Metal Hero que muda tanto, né? Que você tem a trilogia dos Policiais do Espaço, depois vem Jaspion e Spielberg, seguindo algumas coisas, mas ao mesmo tempo com outras diferentes, não mais desgarrado. E aí depois muda completamente. Metal, Jiraiya, Giban. Jiraiya há pouco tempo tinha até gente que contestava ele estar dos Metal Hero porque a armadura dele não é feita totalmente de metal. Mas a questão é essa, ele foi a série que substituiu o metal e passou antes do Giban. Então, da mesma franquia. Mas é porque exatamente não tinha essa ideia de franquia, né? O pessoal que juntou no mesmo coisa que passaram no mesmo horário, mas. E aí eles têm em comum, todos têm armadura e tal, mas. De qualquer forma, tem uma armadura, tem uma pistola. Tem armadura, tem pistola. Tem um robô gigante, né? Quando eles giraram, por mais que não fale que é um robô gigante, é um robô gigante. Sim.
A função dele é de robô gigante. É, então. fazer um robô gigante. Por outro lado, o Giban não tinha um robô gigante. Mas então assim, Outro ponto assim, interessante também que eu quero citar é o criador do Zasco, né? Quando saía a revistinha Herói, pô, eu ficava assim, nossa, mas esse cara aí é um gênio, né? Que sempre que vinha lá, criador Saburo Hachi, Saburo Yatsuji. Esse cara é um gênio, porque vinha matéria sobre série Super Sentai, né? Changeman, Freshman, Maskman, criador Saburo Yatsuji. o cara... Série Metal Hero, todas, criador Saburo Yatsuji. Só Kamen Rider que vinha Sotaro Shinomori, né? Aí, pô, esse cara é um gênio, que ele cria séries, uma totalmente diferente da outra. Todo ano o cara cria umas 2 séries, pelo menos. Mas o lance é que não existe um Saburo Hachi, um Saburo Yatsuji, seja lá. É simplesmente o nome que dão à equipe da Toei, que todo ano inventava um herói diferente. Sim, tanto para Super Sentai quanto para Metal Hero. E, na verdade, o grande nome por trás do Zasco é o roteirista Sozu Ehara. Já era um nome celebrado na época, porque o cara já tinha participado dos roteiros das séries clássicas de Ultraman. Escreveu Kamen Rider, Super Sentai, ele tinha passado por todas as franquias e ele foi chamado para criar, né, a franquia Metal Hero, um dos criadores, né, do Gavan, todo o conceito por trás do Gavan, e a partir daí ele ficou direto responsável pela série, escreveu a maior parte dos roteiros do Gavan, escreveu também os de Charivan, escreveu Scheider inteirinho, acho que com uma certa preguiça. Sim, Scheider tá com preguiça. Scheider percebe-se que... Provavelmente, né? Pô, o cara... Scheider é uma série que não tem uma reviravolta. Né? Porque, poxa, Gavan ele trouxe um conceito novo, né? Em Charivan ele explorou novas coisas, se aprofundou mais, assim, a série que dos espaços que tem as regrinhas lá que o Gavan colocou, né? Respeita as regrinhas lá de convencionais do Gavan, a transformação com o replay, o mundo lá, o outro mundo onde vai ficar com monstros, coisa e tal, as navezinhas que aparecem em todo santo episódio para atacar, mas traz outros temas mais sombrios. Então, imagino que público infantil tenha se afastado um pouco, que Scheider a busca pelo mais infantil. Sim, a Toei deve ter chegado para ele e falar, faz Scheider aí, mas tem que ser mais leve e tal. E aí realmente, cara, ele fez com uma preguiça, porque Scheider não tem uma reviravolta. Scheider tem roteiros que, inclusive, premissas semelhantes já foram feitas no Gavan e no Charivan, só que em Scheider é sempre uma pessoa mais sem graça, assim. E tudo é sem graça, os vilões são sem graça, os monstros. Não é nem uma série que eu tenho vontade de dizer, pô, é ruim e tal. Não, é sem graça, ela é insossa. Você vê assim, poxa. Não tem um episódiozinho memorável, assim, nada. Insossa como é ela principal. Exatamente. O Scheider é o protagonista mais insosso de todas essas Metal Hero, né? Pô. Aí, né, Scheider vai mal, eles encerram a trilogia e finalmente com os Astros ele ganha a chance novamente de testar coisas novas. Pois é, como o Scheider não foi bem, eles devem ter dado carta branca assim pra ele fazer Jaspion, que aí sim, e em Jaspion ele estava inspirado, né, que, pô, várias coisas diferentes pra caramba, né. Ele escreveu, né, a maior parte dos roteiros. Sim, ele escreve 42 episódios, são escritos por ele, apenas 4 que também são muito bons. Ou seja, o cara tava super inspirado, porque realmente é uma série que não tem assim episódio fraco, assim. Não, assim, eu gosto de todos os episódios. Não tem esse episódio caído, nem nada. Então assim, ele tava inspirado pra caramba. O que não é um grande episódio em Zasco, é pelo menos divertido. Pô, tem episódios. Acontece muita coisa, muita ação. Sim, tem episódios foda e tal, e aí tem episódios bons, não é só bons, mas não tem assim nenhum ruimzinho.
e tal, que eu não consigo assistir de novo, nem nada. Da época que passou na Manchete, eu considero assim Zasp e Flashmas mais perfeitinhos. São séries assim que eu não consigo encontrar assim, um episódio que eu tenho gostado. Não tem assim muito. episódio que, esse eu não consigo ver de novo. Esse eu não consigo ver de novo. Que às vezes as outras tem uns outras me dão que uma eu até preguiça. gosto, que eu gosto da série como um todo, né? Tipo Changeman, Jiraiya e tal, mas tem uns episódios que não dá mais não, que dá vontade de pular. Mas então o Jaspion chegou aqui no Brasil em 22 de fevereiro de 1988 pela Rede Manchete. Quer dizer, na verdade ele tinha chegado antes, que ele foi lançado em VHS antes. Aí o Toshihiko Higashira, né, dono da Everest Video, que comprou os direitos de Zasp e Changeman lá no Japão, procurou uma emissora para colocar a série. Tentou o Globo, o SBT, ninguém quis. Exatamente porque as fitas faziam muito sucesso nas locadoras, né? Então ele viu aí a possibilidade. E assim, os idiotas dessa emissora não foram capazes de ver isso. Porque, nossa, muito as acostumados emissoras com o desenho americano. estão muito aquela coisa de apostar no seguro, né? Assim, em coisas parecidas com outras que já fizeram sucesso. Não, dificilmente eles apostam numa novidade. Olha, que já tinha tido National Kid, Ultraman, foi um sucesso aqui no Brasil, mas mesmo assim, né? Aí não deu outra, né? Zasp e Changeman foi para a Manchete, fizeram um enorme sucesso e depois, com exceção do SBT, todo mundo se rendeu ao Tokusatsu, que vieram séries da Bandeirantes na própria Globo. Sim, né? todo mundo começou a caçar o seu Tokusatsu. Bom, mas então, após essa longa introdução, vamos ao primeiro episódio, né? Aqui no Brasil se chama O Planeta de Edin. Apesar de que o Planeta de Edin só aparece nos primeiros minutos do episódio. Depois, na verdade, o restante do episódio vai se passar em outro planeta. Somos de cara apresentados ao Planeta de Edin, que não tem muita coisa no Planeta de Edin. Não, o Planeta de Edin é uma pedreira. O Planeta de Edin só tem pedra. Eu nem sei como é que o Edin faz tanta... que é cientista e profeta, né? Edin, cientista e profeta. Ele faz tantas coisas, né? Que ele criou todo o maquinário do Jasper, eu não sei. E ele tá sempre dentro de uma caverna. Mas ele tá sempre na caverna. Tá só ele, pelo visto, no planeta só tem ele e o Jasper ali, e um monte de pedra, enfim. E a primeira imagem que a gente tem do Jaspion é o Jaspion com aquela roupinha de menino das cavernas, que não sei bem, mas pode ser referência a uma série japonesa antiga dos anos 60, que não me lembro agora se é Menino ou Príncipe Dinossauro, que era um garoto que convivia com monstros. E a roupinha é aquela, né? O menininho das cavernas, o nome das cavernas. Então, pode ser uma referência, porque ele aparece mesmo com aquela roupinha lá. Seu Black Power, né? Que os primeiros episódios já não tinham Black Power. Sim! Inclusive tem lugares que dizem que essa ideia do Black Power foi do próprio ator Ricardo Kurosaki. Tem o lance também que o Jaspion, ele chamado não oficialmente, né, a cunha de Tarzan Galáctico, né, que a origem dele tem, né, um quê de Tarzan, perdeu os pais, é órfão. E aí, no caso, o Tarzan foi criado junto aos macacos, o Jaspion foi criado junto aos monstros, embora a gente não veja isso muito, não veja isso na série,
pela questão do orçamento. questão orçamentária. Mas de vez em quando eles botam uns desenhinhos, né, dos aí Jaspion mostra brincando. quando eles mostram o junto aos passado monstros. do Jaspion, mostra. É por isso que eu digo que muita série de tokusatsu eles também poderiam ter feito versões anime, que daria pra fazer umas coisas que aí que não davam pra fazer permitia em live essas action. coisas, tipo mostrar o Jaspion criança brincando com os monstros. Aí dava pra fazer. Então a gente vê o Jaspion correndo ali pelo planeta de Edin, né? Ele foi chamado por Edin, o Edin quer conversar com ele. O Edin tá lendo, né? Tá com um pedaço da Bíblia Galáctica na mão, onde ele traduziu que o Satangôs está vindo. Quem é o Satangôs? O Satanás espacial. É você, Satanás? Inicialmente, o Jaspion não acredita muito nessa história, o que aí já é um lance assim, bem diferente de outros heróis japoneses, né? Que outros heróis japoneses, assim, logo de cara, temos que combater esse cara aí, né? O Jaspion, assim, ele não acredita muito. Logo ele vai mudar de ideia, porque exatamente naquele momento o Satangôs dá uma passeada por ali, né? O Satangôs realmente está passeando. O Satangôs ele gosta de dar uns rolês por aí, né? Que ele não faz nada. Inclusive é um hábito dele ir lá no planeta do Edin encher o saco do Edin, né? Que em outros momentos da série também acontece. Isso volta ele tá só passando ali. Só de passagem. Inclusive, né, a gente estava revendo, eu estava reparando, né, que o Jaspion tem várias referências bíblicas, inclusive o Edin, o Moisés. A mistura de Moisés com Gandalf. E aí, né, interessante que bem na hora que o Satangôs aparece, é a hora que o Jaspion morde uma maçã, né? Tipo, ele acaba de morder a maçã, o Satangôs aparece. E, a maçã tem toda essa coisa bíblica, né? E como símbolo de conhecimento, e aí é quando o inferno, né, os humanos são expulsos do paraíso, etc. É meio assim, o Jaspion está despreocupado lá, no momento exato que ele morde a maçã. Começa tudo a tremer. Começa tudo a tremer e aparece Satangôs. E o Jaspion, só ao longo aí dos episódios, a gente vai falando, ele é cheio de referências, inclusive referências bíblicas e tal, né? Acho que por isso que ele passou que depois a Record adquiriu e depois entrou até no serviço. É uma série crente. De streaming da Record. É uma série com mensagens cristãs. Então depois que passa o Satangôs, aí sim, né, o Jaspion começa a levar um pouco mais a sério, digamos. O Jaspion é o que ali em teoria da literatura, né, o Vladimir Trop chama de o herói relutante, né? Não quer dizer que, nossa, é o herói que não quer lutar, não sei, que não é isso. Mas é meio que o personagem que demora um pouco, né, para assumir a responsabilidade para si e se vê como importante, tanto que ali no início ele tá, Satangôs é uma lenda, não sei o quê. E aí mesmo depois, durante a série, demora um pouco assim para ele se ver como essa figura, né, do herói que é, né, que tem um papel chave, né, em resolver esse problema. Tipo, ele vai fazendo as coisas, né, porque ele pode, mas não assume tanto essa responsabilidade, né? Porque, mesmo como outros personagens, tipo o Aragorn também do Senhor dos Anéis, tipo, demora um pouco para assumir o papel de rei, né? Então, o Jaspion também é meio assim. Aí, né, o Edin fala que ele vai ter que combater o Satangôs e em seguida vimos a primeira aparição do Jaspion com uma armadura, né? Uau! A armadura de metal lá, espadinha na mão. Ele está pronto. E aí vem o título do episódio. Essa é outra coisa legal, assim, que em pouco tempo os caras apresentam toda a ideia da série. Assim, antes do título, você já sabe quem vai ser o vilão, quem é o
herói. Tudo assim que é principal da série, né? Já é apresentado antes do título. Pô, eu acho isso genial, Tokusatsu, assim, poder de síntese dos caras, né? Tipo assim, pra apresentar os personagens, tipo assim, em alguns minutos já deu a ideia principal da série. Então vamos para a nave Time, onde conhecemos outra personagem da série, que é a Anri. Logo de cara ficamos sabendo que, diferente das parceiras dos policiais do espaço, a Anri é uma androide, né? Construída pelo Eijin para trabalhar junto com o Jaspion. E a relação deles é completamente diferente do que a gente vê em outras séries. Porque nos policiais do espaço mesmo, nas 3 parceiras, né, dos policiais do espaço, são sempre tem, né, suas diferenças, assim, Sim. né? No Gavan temos a Mimi, que Gavan nem ele ia sozinho para a Terra, e nem ia ter uma parceira. Mas ela era afim do Gavan, né? Ela tava doida para dar uns beijos no Gavan, ela vai atrás dele. Vai de penetra. Ele vai de penetra, acaba né? ficando. Aí no Charivan já é uma parceira treinada, né? A Lili. Que eu gosto bastante nos momentos que ela aparece, mas é um personagem que tem pouco destaque na série. E no Scheider, a N também uma parceira treinada também, como a Lili, com uma diferença de que ela luta também, coisa e tal, participa da ação. O background dela é melhor. Inclusive acho que ela devia ter sido a protagonista, porque ela tem um background melhor. Só não foi a protagonista porque o Japão até hoje ainda não está pronto para isso. Não está pronto para isso, porque é uma personagem melhor, a atriz também, a Naga é carismática pra caramba e tal. Mas são aquelas personagens, né, que, pô, no geral, né, elas ajudam o protagonista, né, são aquelas meninas assim, sérias, né, e tal. A Mimi até dá umas bobeiras, mas ela não era treinada, né, mas no geral essa questão, né. Agora a Anri no Jasper, ela tem uma personalidade bem diferente, né, a relação deles é diferente, né. Ela, pô, é toda grosseirona, assim, brusca, né? E ele também, por outro lado, é meio irresponsável, né? Bobão, fica falando várias besteiras e tal. Então eles estão sempre brigando e tal. Então a relação deles nesses episódios iniciais é bem diferente. A gente tem uma discussãozinha lá na nave a respeito do modo como a Anri acorda ele e tal, né? Ele tá dormindo lá, ela chega a jogar água na cara dele. Aí a nave quase bate num asteroide, eles mudam rumo, vão parar em um planeta. Que a ideia de Jasper inicialmente, né, assim, nos primeiros episódios, provavelmente a ideia antes deles começarem a série, né? A ideia seria cada episódio o Jasper visitar um planeta. Sim. Obviamente o orçamento não iria permitir isso. Porque mais uma ideia que, como a gente está falando, ficaria melhor num anime do que numa série, né? Porque, obviamente, o orçamento não permite, criar um mundo, né, toda vez, né? Para todos os episódios é complicado, né? Aí provavelmente eles deixaram isso aí nos 3 episódios iniciais. Eles usaram essa ideia nos 3 episódios iniciais e aí a partir do 4º episódio eles chegam à Terra. Como todas as outras séries, então ficar na Terra. Que esse primeiro episódio mesmo, você vê que eles investiram uma grana, né? Porque o primeiro e o segundo, principalmente. Não se parece com nenhum cenário assim que você já viu em outras séries. Chega nesse planeta, tem ali a parte da cidade, né, que é bastante inspirada em Star Wars, né, coisa e tal, e uns cenários amplos, né, e eles têm 2 monstros gigantes que aparecem, né, se você chegar lá, mas eles investiram uma graninha aí. Nossa! Mas então eles chegam ao planeta, a Anri quer fazer uma revisão na nave, mas os Jasper não, os Jasper já quer sair por aí, explorar, quer passear, conhecer o planeta.
Então o Jaspion vai e a Arita vai acompanhando ele. Logo que eles chegam, né, eles encontram uns caras muito estranhos, né? Dois caras numa moto, não, dois caras andando a cavalo. Os caras saem perseguindo eles, né? Sim, Disparando sim. O flechas. Jaspion é meio bobo, né? Que o Jaspion ele antes, pô, fica lá, tipo assim, ele não tem noção, né? Ele é ingênuo. Os caras cara de monstro lá e ele dando oi. Mas aí eles são perseguidos. Então eles são perseguidos, vão parar numa floresta. Lá eles são atacados por plantas, né? Pegos lá pelas plantas, chega os caras prontos para disparar as flechas neles. Chega outro personagem, né, que vai ser o protagonista na série, que é o monstrinho Mia, né? O Teletubby galáctico, né? Ancestral dos Teletubbies. Sim, que é o mascote do Jaspion. Acompanhada de um outro monstrinho que a gente não sabe bem exatamente quem é, porque não são feitas as apresentações, né? Os bichinhos chegam, libertam o Jaspion e um deles já toma uma flechada e acabou. Pode ser, não sei se é a mãe da Mia, o pai da Mia, o irmão, o primo da Mia. Aí você já vê, né, que o Jaspion, assim, de começo ele não sabe o que fazer, é um desesperado, porque aí ele simplesmente sai correndo, deixa o bichinho pra trás. Deixa pra trás, Jaspion, ele tá falhando um pouco como herói. O bichinho fica pra trás lá, chorando pelo morto lá. E eles vão embora. Eles saem correndo e os caçadores vão atrás deles. Aí vai nessa perseguição até que chega um momento que os caçadores simplesmente param e fogem, né, pro lado contrário. E o Jaspion fica pensando que é por causa dele. Sim. Mas ele nem percebe que tem um monstro gigante se levantando atrás dele. Que incrível assim, né? Um monstro gigante nas suas costas. Como um monstro gigante se levanta nas suas costas, você não percebe. Eu não sei. É problema excelente investigador de monstros. Investigador de monstros, não sei não. Então, aparece esse monstro, chamado de Marigos, né? Assim, meio gordinho, sim, né? Ele vira uma... tipo uma tartaruga, né? Sim, ele vira uma bola. E ele, nesse momento, ele está brigando, né? Brincando, sei lá, com outro monstro, né? Um alado, né? Que atende pelo nome de Haneda. E os monstros lá brigando, brincando, sei lá o que, e os Jaspion simplesmente resolvem se mandar dali. Correndo dali, eles chegam então à cidade. Bem louco, empolgante. Aí eles adentram a cidade, sobem umas escadas lá que parece ser de um shopping. Parece um shopping, a cidade do lado de fora parece um shopping, muito mármore. Aí lá dentro é um shopping center, a iluminação mudando, as cores. E eles acabam chegando em sua versão da cantina de Mos Eisley, né? Isso. Infelizmente eles não estão Wars. É Star Wars, desculpa. Que realmente só não encontraram o Han Solo lá. Han Solo e Grido não estavam lá. Nesse dia eles não estavam lá, não. Não foi nesse dia que o Han Solo atirou primeiro no Grito. Tem lá, né, todo um grupo de personagens. A gente logo vê que tem lá um sapão lá que parece ser o chefe de tudo, né? O Jabba the Hutt lá no local. Sim. E aí estavam lá as fantasias para dar ideia mesmo de que pessoas de vários lugares da galáxia, né? São seres de várias espécies. De várias espécies. Aí tem lá a Mariah Carey espacial cantando lá no bar. Sim, inclusive alguns desses alienígenas a gente vai voltar a aparecer em alguns momentos. Alguns vão aparecer em outros episódios, né?
Mas tá certo mesmo, né? Que o Satanás ele vai dominando os Sim, planetas, assim, ele bota os monstros, né? Ele destrói a cidade com os monstros, prejudica a economia prejudicando dos a economia, causando desemprego, e aí depois coopta os desempregados. No Né? episódio mais pra frente a gente vai ver mais ou menos isso mesmo. Satanás é um capitalista. Então os Aspos ali estão lá, né? Os Aspos chegam, vê lá um movimento, gosta, pede uma bebida ali que uma alienígena está tomando. Uma cachaça, uma cachaça espacial lá, que ele não gosta muito. E é quando os caçadores que estavam perseguindo ele e Henri chegam com a monstrinha sobrevivente para brincar de tiro ao alvo, se exibir ali pro pessoal. Eles acertam uma maçã, os Aspos percebem que a qualquer momento ali eles vão atingir Sim, vão acertar a cabeçona da minha. E então ele interfere, né? Evita o segundo ataque da flecha. Os Aspos mostram aquele estilo moleque dele lá, né? Mandando beijinho lá pros caras. Os Aspos é meio debochado nesse episódio inicial. Então logo atinge a ira do sapão que manda todo mundo no bar atacar ele. Então temos aquelas brigas clássicas de baixo western, né? Também. Com que vira aquela briga generalizada. Né? Aquela briga generalizada, até com algumas gags que a gente sempre costuma ver nesse filme. Os Aspos dão um soco na cara de um alienígena, aí faz uma brincadeirinha, aí depois chega os caras, acertam uns 2 socos na cara dele. Aí a Henri tá em outro canto acertando os caras com uma bandeja. Aí eles fogem do bar. A Mia vai para um lado, os Aspos e Henri correm para o outro, a galera enfurecida vai atrás de Aspos e Henri. Eles correm, caem numa armadilha dos caçadores. Aí os caçadores atiram umas flechas, né? Explodem tudo lá, devia ter mina. A flecha explosiva que explodiu mesmo. A fumaça se dissipa, está lá o Jaspion transformado, né? Todo glorioso. Henri não está ali, ele deve ter se transformado, levado ali rapidinho para outro lugar e voltou. Sim, né? Não é nada que o Jaspion, não. Vocês vão ver que o roteirismo é muito presente em Jaspion, para tornar Jaspion o Metal Hero mais fodão que já existiu. Então os Jaspion surfa, né, em direção aos caras, vai assim surfando, né, que é aquela cena que a gente vê na abertura e tal, aí passa pelos caras, faz uma pose lá. E nós não sabemos bem o que aconteceu, mas pelo visto os caras se cagaram de medo e fugiram, né? Porque vem o Cat. Comercial, e depois quando voltamos apulamos para outro momento. Agora para algo completamente diferente. Mas é assim mesmo, o nosso gato Jaspion quando surfa também aqui no corredor assusta todo mundo mesmo. Aí os Aspos e Henri estão para fazer um passeio pelo planeta. É a hora de exibir brinquedinho dos Aspos para as crianças comprarem, que é o Gaibin. O Gaibin é um tanque que se separa e vira o Gaibin Jet. Então, né, os Aspos vai dar um passeio de jatinho ali pelo planeta. Ele acaba dando de cara com o monstro Haneda novamente, que está dando umas rasantes por ali. Aí ele se desvia do Haneda, o Haneda mete a cara numa montanha. Burrinho, viu? Burrinho. E aí os Aspos é obrigado a fazer uma aterrissagem forçada com seu Gaibin Jet. Nesse local que eles são obrigados a aterrissar, eles avistam uma caverna misteriosa. E claro, como investigador de monstros, resolvem entrar lá. E aí temos novamente referências a um grande sucesso do cinema americano, que é o Alien, né? Sim, é o momento Alien, né? É, o momento Alien. Que eles entram nessa caverna, até um visualzinho bem construído pra caramba, legal também. E tem
né, vários ovos dos monstros ali, né? Tem uns monstros Aladdin voando, que acredito que a ideia é ser filhotes do Haneda, e tem uns filhotes do Marigos nascendo dos ovinhos, até bem feitinho, legal também. Ali, já fica inspecionando, fazendo umas traquinagens aí. É bom. Esse primeiro episódio, então, tá. Primeiro episódio, então, tá demais. Bom Né? mesmo. Um estilo muito diferente, né? Dos heróis, dos protagonistas das séries na época, que acho que seria mais bem aceito nos dias de hoje. Isso também pode ter, o público japonês pode não ter curtido muito na época. Sim, tanto que a gente vai ver mais pra frente, isso vai mudando aos poucos, né? Mas realmente era muito diferente, não tinha nenhum outro herói assim nessa época. Pô, Gavan, Charivan, Chari e tal, tem suas diferencinhas assim entre si, mas no geral é aquele personagem, aquele herói clássico, né? Serião e tal. Né? Aí eu já acho que eu vejo todo moleque, né? Ele é o alívio cômico, né? Na própria série dele, né? Então. Fosse a série feita hoje em dia, assim, de 2000 para baixo, acho que essa personalidade dele poderia ter perdurado. Eu acho que sim. Obviamente, mudaram um pouco, porque todo personagem tem que evoluir, mas não mudaria assim tão bruscamente como foi. Sim, porque o humor dele também, né, mesmo ali nos primeiros episódios, é de uma forma controlada. Tipo, é nesses momentos que, tá investigando, não sei o que, aí faz umas palhaçadinhas e tal. Mas, tipo, quando vai pra luta e tal, é sério. Tipo, ele não é palhaço o tempo inteiro, né? Então, acho que hoje em dia... Feita, assim. Eu acho bem construído. E hoje em dia, assim, acho que se a série fosse lançada hoje, essa personalidade dele ia ser bem melhor aceita, assim. Que loucura! Então os Jaspion ali saem dali rapidinho, né? E a caverna vai pelos ares, né? Explode tudo. Nessa hora, os moceguinhos saem tudo ali em desenho animado. Até o susto foi tanto que eles viram desenho virou animado. Anime ali. Virou anime Rapidão. Rapidão, Jaspion virou anime. E então, Jaspion ali e Mia fora da caverna, diante deles, Suzy Satangos. Satangos deu uma passada ali por aquele planeta. Esse início de Jaspion é muito interessante porque o único vilão, né, que dá as caras no início é o Satangos. E ele é silencioso, então diferente de outras séries onde você já conhece todos os vilões assim, no início da série, seus planos, que o Cefão fala, vou enviar o monstro tal e destruir esse planeta. Não, você tem apenas o Satangos que chega lá no planeta, né, só fazendo seus barulhinhos característicos, né, uma respiração aí que você sabe, Satangos é uma versão japonesa gigante do Darth Vader. Não, e aí essa parada é bem HP Lovecraft, né? O negócio do monstro que parece ser assim, por várias dimensões, tá? Porque, né, ele tá lá, ele vai viajando de planeta em planeta e como se tivesse um portal, né? Então, é bem HP Lovecraft mesmo. Então, ele chega... Parece do nada, assim. Então, ele chega assim diante de Jaspion, atira os raios lá, enfurece os dois monstros, né, o Haneda e o Marigos, e vai embora. Ele nem fica para assistir o resultado do embate, dá as costas e vai embora. Ele só quer causar mesmo, não tem. Então, Jaspion manda ali Mia fugir, procurar um lugar seguro por aí, se esconder em algum lugar aí, que ele fica lá para encarar os monstros, né? Os monstros estão furiosos, vê aquele sujeitinho ali com aquela roupinha engraçada. Vou pisar, vou pisotear esse cara. O Marigos manda umas bolas de fogo estilo metralhadora, né? Aí começa a explodir tudo lá ao redor do Jaspion, assim, aí vem o Haneda, pega o Jaspion lá na pata, cena que aparece também na abertura, né? Essa banda joga o Jaspion para longe. Então o Jaspion se transforma e pronto, está pronto para enfrentar os monstros. Nesse início, né, isso depois vai mudar, mas nesse início o Jaspion acha que não precisa chamar o gigante Daimon logo de cara para encarar os monstros, né?
precisa apresentar mais os outros brinquedinhos. Sim, tem que mostrar os pras brinquedos, crianças porque comprarem. não, que é para as crianças já se adiantarem e pedir para os pais. Então ele enfrenta os monstros gigantes com sua pistolinha. Sim. Mas mais pra frente a gente vai ver que realmente o Dylan é só um acessório. Mas... Olha, a pistolinha dele é fogo. Ele chega na cara do Marigos, ele atira uma rajada de fogo na Ah, cara. pode, ótimo. Aí ele chama o Garden Jet, né? Aí ele fica lá dando umas piruetas aéreas. Eu acho que ele ao redor do queria mundo. irritar mais Ele queria irritar mais o monstro. Ele achou que não estava enfurecido o suficiente. Então os monstros, vamos deixar esse babaca aí, vamos lá destruir a cidade. O cara vai ficar voando aqui em cima. Então Ranedo e Marigos vão direto para a cidade. Marigos transformado, né, na bola, vai rolando lá, derrubando tudo que vem pela frente. O Ranedo agitando as asas lá. Aí a maquete voando toda lá. Não fala assim, não é maquete. E aí o pessoal da cidade saindo desesperado, alguns morrem, inclusive o Sapão lá, Sim, né? Tem uma morte dramática Sim. lá, soterra lá. Soterra. E morreu. E aí finalmente o Dylan, o Jaspion vai, chama a sua nave e finalmente temos o gigante guerreiro Dylan. Cansou de brincar, eu acho. O melhor robô gigante de todos os tempos, um Tokusatsu, um Transformer. Sim, ele é o Dylan, é um Transformer. Porque antes, né, nós temos os robozinhos de Super Sentai, né? Tivemos também um robô gigante lá mais pra frente, mas nada é tão legal quanto o Dylan. O robô de Super Sentai é aquela transformação, né, com aquelas navezinhas que se juntam, faz uma fusão que você às vezes você nem entende direito que nave forma parte do robô. Né? Não, mas eu gosto de Sentai que milagrosamente, né, vem cada um com a sua, com o seu, sei lá, jato, sei lá o que, e se junta, mas depois tá todo mundo na cabeça do robô. que era pra ficar um no pé. Só Changeman que não, Changeman é assim. Changeman. Mas a partir de Flash fica todo mundo na cabeça, que não faz o menor sentido. Mas... Deve ter um elevador. Deve ter um elevador. Gigante guerreiro, Dylan! Mas o Dylion não, né? O Dylion é simplesmente a nave Dylion que vira o robô gigante e a transformação é super detalhada, dá pra você acompanhar tudo, ver como... É magnífica é a transformação. possível mesmo, tanto que agora, né, até saiu um brinquedo aí do Dylion que transforma, né? Mas já rolava também, eu lembro de um tempo atrás ver um vídeo no YouTube que o cara ele fez, né, o Dylion mesmo e transformava e dava pra transformava a nave em Dylion, né, pô, muito foda. Né, o cara, acho que é engenheiro, coisa e tal, fez mesmo. Pena que aqui na época do seriado a gente só tinha aqueles brinquedos vagabundos, Sim. né, Grasley? Sim. Surge o gigante guerreiro Dylion e logo de começo o Dylion tá no primeiro episódio da série encarando dois monstros ao mesmo tempo. Sim, eles estavam esbanjando aí, né? Então, tem uma briguinha. Apesar de ser dois monstros, o Ranedo e Marigos nem são essas coisas não, que o Dylion derruba eles bem fácil, bem rapidinho. O Dylion não tem muito trabalho. Sim, tem outros que dão mais trabalho, que é um só e dá mais trabalho. Se ele fosse humano, ele nem ia precisar suar para derrubar esses dois monstros. Interessante também que nesse primeiro episódio, depois que toma o golpe fatal, né, o golpe Dylion na dublagem brasileira, o Cosmic Crash no original, né, Impacto Cósmico, esse nome muito mais foda que o golpe Dylion, Impacto Cósmico. Ele põe o Ranedo e Marigos para dormir, né? Que eles não explodem. O Ranedo e Marigos. Acho que eles ficam agonizando lá, que deve dar um trabalhão depois para tirar os cadáveres do monstro da cidade, né? Que fica os bichos lá. Mas isso aí é trabalho para os lixeiros da cidade. Depois... Os astros não tá nem aí o lixeiro lá, pô, filho da puta, é um robô. Aqueles cadáveres enormes. E aí, nesse primeiro episódio, os astros vê que o Satangos é coisa séria. Né? O Satangos está aí para provocar o caos cósmico no universo. E cai a ficha. Cai a ficha. Bom, ele e a Anri agora vão partir desse planeta, né? Continuar a sua
caçada pelo universo aos satangôs. A Mia, né, volta a andar atrás deles. A Mia quer ir com eles e os Jaspion logo de cara, pô, quer vir com a gente? Então vamos te adotar. Aí a Anri mais uma vez mostra sua personalidade aí não muito sensível, né? Esse bicho aí só vai atrapalhar. Criar esse bicho aí dentro de uma nave. Mas ele leva assim mesmo, né? Claro que ele não respeita ninguém, ele é só um androide, não tá nem aí. É isso. E aí vai ser o mascote aí nesse. Termina o Jaspion, Anri e Mia partindo na nave Daimon para a próxima aventura no universo. E assim termina o primeiro episódio de Jaspion. E então, minha cara, esse primeiro episódio de Jaspion... pra mim? Eu já vi, mas sem ver. Não, assim, você acha assim que foi um episódio perfeito assim pra apresentar? Não, pô, cara, porque, pô, obviamente, quando eu era criança, eu era, porra, viciada em Jaspion, né, gostava pra caramba, mas mesmo depois de adulta, revendo, né, continua sendo uma série muito boa, assim. E esse episódio é muito bom exatamente porque apresenta, assim, os elementos principais, né, da série, deixando, né, outras coisas para, né, suspense aí para os próximos episódios, coisas a serem reveladas, né? Interessante esse negócio de não mostrar os vilões logo de cara, né? Você só vai conhecendo todo mundo mais pra frente, né? Mas já tem a ideia principal lá da série, né? Que é essa questão da Bíblia Galáctea, o Satangôs como esse deus maligno, né? Que é um vilão também muito diferente, né, dos policiais do espaço, que era só um cara pregado na parede. Né? O Satangôs já mostra aí que ele pode se movimentar muito. Que pô... Então, pô, já mostra ali que é uma série bem diferente dos policiais do espaço, apesar de ter umas coisas em comum, como o próprio visual do Jaspion, né? É semelhante ao Gavan, Sharivan Scheider, mas, assim, de resto, o primeiro episódio já serve para marcar que é bem diferente, né? Eu acho um ótimo episódio de estreia, que ele apresenta o herói, apresenta a ideia do vilão, apresenta o principal maquinário. No primeiro episódio você já está conhecendo tudo, elementos que vão ser mais bem trabalhados. Eu considero um dos melhores episódios de estreia dos anos 80, junto com o primeiro do Kamen Rider, o primeiro do Jiraiya também é bem bacana. Eu considero um dos melhores. Metalda também. O primeiro episódio do Metalda também é muito bom. Onde tem Jaspion para assistir? Os episódios estão disponíveis na Pluto TV, onde você pode assistir no canal Tokusatsu ou sob demanda, e também estão no YouTube, onde você pode assistir tanto legendado em português quanto legendado em espanhol no canal da Tokusatsu. Mas então, vamos encerrando esse episódio por aqui. No episódio 2 a gente volta com o triste fim de Sakura, né? Pô. Quem é Sakura? E qual o triste fim de Sakura? Episódio fodão. Também. Considero ainda melhor que esse aqui. Da trilogia do espaço, considero o melhor. Esse segundo é um dos melhores de toda a série, né? Mas a gente fala, na próxima. Chegar nele aí, no próximo episódio do CFMC Sessão Tokusatsu, os Jaspion, o triste fim de Sakura. Então, é isso, galera. Este foi o primeiro episódio do CFMC Sessão Tokusatsu. Até o próximo, buscando novas aventuras com Jaspion pelos confins do espaço, onde nenhum homem jamais esteve. Fui!
E se a gente tiver força, a gente vai revisando essas séries todas. Esses podcasts. A ideia é essa. Bom, A gente vai ter uns 80 anos para gravando podcast. Essas séries todas. imagina fazer do primeiro Kamen Rider. Pô, 98 episódios.